Olá, olá, escorpiano! Sejam muito bem-vindos, meus amores! Para quem não me conhece, prazer, eu sou a Sol. E eu venho trazer uma mensagem, um conselho, um direcionamento para você, tá? Se você não é inscrito, inscreva-se, me dê esse presentão, curta esse vídeo. E eu quero saber de onde que você é. Me conta aqui de onde que você é. Vai ser ótimo saber. Eu adoro, gente. Alguns vídeos que, nos últimos, né, que eu perguntei, nossa, tem gente de tanto lugar diferente, tem gente até de outro país que eu nunca imaginei, sabe? E eu fiquei super feliz, super mesmo. Que bom que a minha avó está chegando longe e eu fico maravilhada com as pessoas que a espiritualidade está encaminhando, sabe? O canal está crescendo e é graças a vocês, escorpianos, aos outros signos. Vamos lá, meus amores, vamos lá. Eu tava com saudade, gente. Tá faltando um pouquinho de voz, como eu disse, mas assim, faz parte. Faz parte. Ops, vamos lá, deixa eu embaralhar e vou cortar. Escorpianos, eu quero saber o momento presente de vocês. Eu quero primeiro pedir licença ao seu anjo da guarda, aos seus guias, à sua espiritualidade. Eu quero pedir licença a você, meu amor, para poder falar aqui. Que eu possa levar cura, paz, amor e um abraço bem apertado, tá bom? Escorpianos, sua situação espelhada aqui na minha mesa. Escorpianos. Vamos lá. A lua, os peixes, a nuvem, o coração, o buquê, no fundo do deck, o caixão, a serpente, o lírio, a torre. Meus amores, aqui eu estou falando com pessoas, inicialmente, que estão sendo muito abençoadas com a presença da espiritualidade. Eu falo de uma guardiã muito forte nos seus caminhos te protegendo. Eu falo sobre a sua ancestralidade muito forte na sua vida. Eu falo também sobre um período em que você não está entendendo muito bem os caminhos que você vai seguir, né? Você está passando por aquele momento em que separa o joio do trigo, separando quem é seu amigo de verdade, separando quem são as pessoas que você não pode realmente confiar. Os ambientes de trabalho que são para você, os ambientes que não são. Você está fazendo essa faxina, vou dizer faxina. E você está sendo guiado pela espiritualidade, porque já estava na hora de você começar a mudar um pouco a sua visão. Eu falo de pessoas que às vezes podem fugir um pouquinho do amor, ou pessoas que podem ter um pouco de medo, receio do que, do que a prosperidade, a abundância material pode trazer. Mas seu caminho está sendo iluminado. Iluminado para você entender o tamanho do seu potencial, o tamanho do seu coração, o tanto de amor que você tem dentro de si, o tanto de o tanto de coisa maravilhosa que você oferta aos outros. Você oferta aos outros até mais do que para você. Você cuida dos outros até mais do que você cuida de você. E a vida disse assim, olha, está na hora de encerrar alguns ciclos. Então pode ser que você esteja mais isolado, mais distante dos seus amigos, da sua família, mas tudo isso não é para te punir. É para poder te libertar de algumas amarras, de alguns ciclos, de alguns pensamentos de escassez que precisam finalizar. Vocês concordam comigo? Eu falo de amizades que não foram tão leais, ambiente de trabalho muito tóxico, em que você não tinha liberdade para você ser quem você é de verdade. Relacionamentos que você não tinha essa liberdade para você ser quem você quer. E aí você falou, não, calma aí. Começou a finalizar, começou a cortar. Doeu, doeu. Está doendo? Eu sinto que a dor não está tanto quanto antes para algumas pessoas. Para algumas pessoas não, porque eu vejo que o caminho está clareando. Você está voltando a resgatar um pouquinho dessa força sua. E a intenção é essa. Porque a vida, ela tem algo para te ofertar, meu anjo. Tem.
Ela tem para te ofertar um relacionamento. Ela tem para te ofertar uma prosperidade financeira. Digita aí, eu recebo. Eu recebo amor. Eu recebo abundância em todas as áreas da minha vida. Eu confio na minha intuição. Por quê? Você pode estar sentindo que existe algo que vai acontecer para você a qualquer momento. Um milagre, alguma coisa. Você sente que algo vai acontecer. Mas às vezes, por você não conseguir visualizar o que está à frente de você, isso te faz o quê? Te deixa inseguro. O problema é se você se perder nessa insegurança. Você não pode se perder de si. Então, escute a sua intuição. Escute o seu coração. Mas a sua intuição, ela vai te levar a caminhos e a ambientes e a estabilidade que vão te transformar. Vão te transformar. Eu falo sobre pessoas que estão resgatando a sua essência, que estão tentando até voltar a ter vida, sabe? Mas vocês estão resgatando agora de uma forma diferente. De uma forma diferente. Porque vocês estão mais conscientes. É como se os caminhos estivessem mais claros. Como se você olhasse assim para trás e falasse assim, ah, entendi. Esse erro aqui não foi daquela pessoa. Ele errou, mas eu também errei. Ela vacilou comigo, mas eu também tive minha parcela de culpa. E tá tudo bem. Você está fazendo as pazes com o seu passado. Fazendo as pazes com os seus caminhos. Você está fazendo as pazes com a vida. E isso está te guiando para um caminho próspero e muito abundante. Olha aqui. Próspero e muito abundante. Vamos ver mais? Escorpião. Olhado. Escorpião. Mais uma. Eu falei e veio, né, gente? Vocês estão resgatando a essência de vocês. Aqueles sonhos que vocês tinham lá atrás, sabe? Quando vocês eram mais novos, adolescentes, crianças. Que às vezes a gente vai se perdendo da gente mesmo durante a vida, durante os obstáculos, né? Vocês estão resgatando isso. E vocês estão sendo guiados pela espiritualidade. Aqui tem uma entidade que protege muito vocês, que guia muito vocês. Vamos ver mais. A carta. A âncora, a torre. E no fundo do deck a estrada, a árvore, o urso, o jardim. Vamos lá. Vocês estão passando por esse período de transformação, e aqui eu falo sobre pessoas que estão até se mantendo um pouquinho mais quietinhas, isoladas. Né? A torre aqui no baralho cigano, ela tem um significado diferente, tá, meus amores, do tarô. Mas aqui fala sobre um isolamento necessário. Um momento em que você coloca tudo na balança, sabe? Fala, peraí, deixa eu ver o que está equilibrado e o que não está. E por mais que vocês não consigam enxergar o que vem à frente, que vocês estão caminhando, vocês estão buscando por respostas, vocês estão buscando por assinaturas, eu falo de pessoas que podem estar desempregadas, ou pessoas que estão aguardando uma nomeação no concurso público, ou estão aguardando em um momento certo para comprar seu apartamento, mudar de casa. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Está tem um pouquinho de névoa, você não consegue ver, mas isso vai acontecer. Mas a vida, a espiritualidade, ela está guiando você para esse novo início. Porque ela não pode te entregar uma abundância e um amor que pertence a você, se você primeiro não conseguir se olhar de uma forma pura, amorosa, acolhedora, como você olha para os outros. A vida está te chamando para você se perguntar o que de fato te ancora, te traz segurança e o que te prende. A gente está falando sobre encerramentos kármicos, sobre finais de ciclos, que são necessários.
Você não consegue enxergar onde você está indo, mas esse é um período de libertação. A torre, ela não vem para te punir, ela vem para te libertar. Eu falo sobre pessoas que tiveram relacionamentos muito complexos, tóxicos, difíceis, e às vezes você pode ter medo de se relacionar com outras pessoas pelo que você já passou. E aí você pode pensar assim, nossa, mas eu vou recomeçar de novo. Será que essa pessoa vai ser boa para mim? E, meus amores, perdoem-se, perdoem-se. Porque perdoar o outro, eu tenho certeza que você já deve ter perdoado. Às vezes vem uma vez ou outra na sua mente, né? Porque nós, escorpianos, eu me incluo nisso, porque eu sou escorpiana também, a gente não esquece. A gente não esquece. E às vezes, por mais que uma memória te visite, se algumas memórias estão visitando você, eu acredito que sim, porque você está passando por um isolamento, você está revendo relacionamentos, amizades, vínculos de todos os tipos, até profissionais, não é à toa. Eu falo também da espiritualidade te guiando para um caminho de propósito, tá? Que vai te trazer muita abundância, muita abundância. Pode ser um novo projeto, um novo trabalho que você está querendo iniciar e a espiritualidade ela está te guiando, ela está trabalhando em você. Só que ela não, eu vou repetir, ela não pode te entregar uma abundância em todas essas áreas da sua vida, um buquê, se você não estiver se acolhendo, se permitindo. Porque senão, se chegar, você vai falar assim: ah, será que é pra mim? Será que realmente é pra mim? Sei lá, hein? Sei lá. Tá bom demais pra ser verdade. Então, não é por acaso. Não é por acaso que tudo isso está acontecendo. É muito bonito esse processo de você recomeçar. Eu sei que é dolorido. Às vezes a gente para e pensa assim, nossa, mas eu vou ter que recomeçar mais uma vez? Eu vou ter que lutar mais uma vez? Eu tô cansado. Eu tô cansada de ter que buscar um outro emprego, porque eu não encontro uma satisfação. Eu tô cansada de ter que buscar um outro relacionamento, porque será que o problema sou eu? Meu anjo, a vida, ela vai te incomodar quando aquilo não for para você. Mas por que ela permitiu então, Sol? Porque tinha algum aprendizado, algum resgate para você entender. Não se apegue a palavras, a nomes, apelidos, seja lá o que for, que outras pessoas do passado deram a você. A rótulos, essa palavra, rótulos. Não se apeguem a isso. Não se apeguem. Aqui eu falo sobre pessoas que estão precisando escrever uma carta para se libertar. Tomar um banho de ervas, firmar uma velhinha para o seu anjo da guarda. Escreve uma carta. Eu me liberto disso, disso, daquilo. Fala, fala. Se tiver que chorar, chora. Mas depois, ou você queima, ou você pega um copinho de água, coloca, pica o papel, rasga ele todo em pedacinho e joga na água, como se tudo aquilo estivesse indo embora. E depois você descarta. Porque você está resgatando uma essência sua, você está resgatando um poder seu, meu anjo. Ninguém vai te parar não, escorpiano. Ninguém vai te parar não. Essa estabilidade aqui, quando ela chegar, ela vem para ficar, tá? Ela vem para ficar. Ela vem para ficar. Escorpianos. Escorpianos. O Cavaleiro de Espadas, mais uma. A Morte. Mais uma. Espelho. Olha para mim. Escorpianos. Caíram muitas, eu vou aceitar todas sim. Pra gente conversar bastante. Vamos lá. Primeira. Cavaleiro de Espadas. Você tá querendo velocidade, né? Você quer agilidade, você tem muita coisa para resolver e você se cobra um pouco para isso.
Você se cobra. Peraí. 4 de espadas. 7 de pentáculos. O imperador. 10 de paus. 2 de copas. E... Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem aqui. Tá. E pajem de espadas. Olha só. No fundo do deck. Ah, que coisa linda, louco. 8 de paus, a força. E a lua. Olha só a lua. Escorpianos, vocês... Ok, vocês estão passando por esse período de transformação, né? Aqui me veio a carta da morte, mas me fala sobre uma ressignificação, principalmente no campo financeiro. Então, às vezes, é um momento em que você precisa movimentar essa energia. E eu vou te explicar como. Calma aí. Eu sei que você está buscando por respostas, você quer resolver situações rápidas, né? Mas aqui eu também estou falando sobre pessoas que precisam de um repouso, precisam de um descanso. A vida está pedindo isso. Olha para você ver. Eu estou aqui te contando que você precisa descansar. Então, deixa eu te explicar uma coisa, meu anjo. Não lute contra o seu cansaço. Não lute contra o seu cansaço. Aí eu vou falar, Sol, mas eu estou conseguindo resolver as coisas, eu não estou doente, eu estou conseguindo, né, lidar com todas essas turbulências, trabalhar, fazer minha atividade física. Ok, que bom que você está conseguindo. Mas você tem que respeitar alguns encerramentos de ciclos que você está passando. Porque eu vejo pessoas que estão carregando pesos que não são seus. Pessoas que estão carregando serviços além do que podem aguentar, além do que podem suportar. E aí você vai carregar, você vai chegar nesse castelo aqui, ó, a que custo? Cansado? Tem gente que pode até estar com dor nas costas, no ombro, corpo pesado. Sabe quando você fala assim, nossa, meu corpo pede cama? É um cansaço mental, físico, um cansaço exaustivo. Infelizmente, eu também estou falando com pessoas que podem ter tido uma estafa, um burnout. Posso estar falando com pessoas assim também. Mas é porque vocês se doaram tanto. Vocês se entregaram tanto para tantos processos. E aí, quando vocês viram que aqueles caminhos, essas estradas que vocês caminharam, que não eram suas, é como se fosse um baque, né? Foi como um soco no estômago. Vocês começaram nesse processo de romper ciclos. E aí, quanto mais vocês foram mexendo, mais vocês foram vendo quantas coisas vocês precisavam se libertar. Pessoas que estão lutando para equilibrar a mente, porque estão lidando demais com pensamentos que te puxam para baixo, que detonam um pouco a sua autoestima. Mas tem um lado de você que sim, você quer ficar bem, você quer ficar tranquilo, você quer viver, mas aquele outro lado te fala assim, ah, não. Será que vale a pena? Será que vale a pena recomeçar um relacionamento? Porque eu já tô tão cansado. Eu já tô tão exausto disso tudo. Mas aqui vem um amor de almas para você. Que coisa linda. Um amor de almas, um relacionamento que você vai poder ser quem você é com tanta leveza, com tanta naturalidade, que você vai falar, nossa, eu tô em casa. É mais que um relacionamento, é um lar. Essa colheita que às vezes você pode estar esperando, né? Por você ter lutado tanto, por você não ter desistido do trabalho, ter feito um monte de estudos e você fala, nossa, meu currículo ele não cabe mais, não tem como mais eu colocar ali ó, um cursozinho. Não tem como, não cabe. E aí você pode se perguntar, mas e meu trabalho, né? E um trabalho, poxa, para me trazer essa estabilidade, a espiritualidade ela vai trazer, gente. E como que vocês podem modificar essa energia para vocês? Porque, como eu disse, a espiritualidade primeiro, ela quer transformar a sua visão sobre abundância. Eu falo sobre pessoas que têm pensamento de escassez. Sabe aquela frase? Dinheiro não cresce em árvore. Ou às vezes você cresceu vendo seus pais trabalharem muito para poder comprar um pão, comprar um leite. E aí você acha que para conquistar, para ter uma estabilidade, é tudo muito difícil. E a espiritualidade, ela quer te dizer o seguinte: meu amor, você é o imperador. Você nasceu para liderar.
Você tem um potencial muito grande, uma força muito grande. Eu falo de pais atenciosos, mães atenciosas, profissionais exemplares, faz de tudo. E aí, quando acontece uma situação em que vocês passaram por cumprimentos, vocês podem se perguntar: o que mais eu tinha que ter feito para aquela pessoa, para aquele emprego ter dado certo? Esses conflitos mentais, eles estão te trazendo e estão te lembrando que recomeçar pode ser a melhor alternativa que você vai ter. Por que, Sol? Eu falo de alguns caminhos. Eu falo de pessoas que já começaram com alguns projetos, né? Já tiveram alguma ideia, já tiveram alguns projetos. Mas como isso veio no fundo do deck, pode ser que você ainda tenha uma certa desconfiança desses projetos. Porque aqui o Página de Espadas me fala de alguém que está iniciando estudos, iniciando uma trajetória, mas está muito desconfiado ainda, está muito espreita. Está muito espreita, às vezes, de um relacionamento. Chegou um relacionamento, sei lá, hein? Sei lá se essa pessoa é para mim. Por quê? Porque você está cansado. Você está cansado, meu amor? Olha, quero te dizer uma coisa. Nada que acontece nessa vida, nada, 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 é em vão. Em tudo a gente pode tirar um aprendizado. E eu quero te dizer, escorpiano, que por mais que você não tenha forças suficientes para você lutar pelos seus sonhos, chega um momento em que você tem que reunir a última energia que sobra, aquele estoque, sabe? Teve uma vez que eu li um livro que dizia o seguinte, que quando a gente acha que a gente não tem mais energia, a gente ainda tem 30%. E a gente tem que pensar nesses 30%. Pensa nisso. Eu vou usar os meus 30% para quê? Para reconstruir os meus caminhos. Para reconstruir e caminhar em rumo ao que está esperando, aguardando por mim. Porque você vai colher no tempo certo. A espiritualidade, ela está trazendo algo para você, uma colheita justa, tá? É por merecimento, ó. Por merecimento. É no tempo certo. É como eu te disse. Se você estiver cansado, desconfiado, chateado, e é normal você passar por isso. Não quero que você se culpe por estar assim. Pelo contrário, a vida ela te pede esse descanso, te pede essa pausa, justamente para você separar o joio do trigo. Entender o que precisa ser modificado, o que precisa ir embora da sua vida e o que ainda, ou quem ainda deve permanecer. É um período de transformação, uma transformação necessária. E olha só essa carta aqui, gente, porque tá dando para vocês verem. Aqui, esse homem está ofertando flores. Isso significa que a transformação ela é muito dolorosa. Mas a gente sai desse período de transformação cansado. Pode até sair um pouquinho exausto, mas a gente sai agradecendo que você é como se você tivesse tirado 10 quilos das costas. Não é? E a vida ela quer te libertar um pouco, tirar esses pesos. Somente você pode lutar e fazer por você. Os seus caminhos, esse momento em que você está resgatando a sua essência, e por mais que você queira velocidade, cuidado com a impulsividade escorpiano. Por mais que você, né, esteja nesse período, você está sendo guiado, né, para essa transformação, está sendo auxiliado pela espiritualidade, muito protegido, esse resgate à sua essência é para você chegar aqui, ó, no imperador. Para você sentar no trono que é seu. No trono que é seu, que você desconfia, que você acha que não é para você, que você acha que não tem mais caminho para você. E aí você pode estar batendo murro em ponto de faca em um trabalho, em um ambiente, em uma profissão que você já sabe, já era para você estar dando linha. Mas eu sei, a gente precisa do dinheiro para a gente sobreviver. Eu te entendo. Mas entenda também esse tanto de peso que você está carregando, ok? Cuidado com esses conflitos mentais. Você está alcançando um amor por si mesmo. Você está voltando a se cuidar aos pouquinhos. Se você não está, você vai começar a se cuidar aos pouquinhos, tá? Você vai começar. Mas comece nesse processo. Como, Sol?
Eu não gosto de fazer atividade física, eu não tenho ânimo, eu não quero sair de casa. Então tira pelo menos um pouquinho para você ficar um pouquinho ali no sol. Faça isso, gente. Recarrega suas energias, tenta alinhar, coloca um mantra, mas você tem que fazer algo por você. Sabe por quê? A espiritualidade, ela está te segurando, mas só você pode pegar essa espada aqui, ó, e virar e falar assim: ou eu paro, descanso para eu voltar mais forte, ou eu continuo lutando com quem não vale mais a pena. Silencie. Às vezes você ganha uma batalha no silêncio. É saindo, é não abrindo margem para discussão. Você tem, se você buscar na internet aí, ó, para quem gosta de rede social, que gosta muito de acompanhar essas questões de rede social, a gente tem muitos exemplos. Exemplos literários. O silêncio, ele é muito importante para você até traçar estratégias, entender quais são as ferramentas que você vai utilizar para os próximos passos. Porque você tem uma colheita para receber, mas você também sempre estará em um momento de plantio. E é nesse plantio que você precisa pegar, buscar suas forças, buscar as suas melhores ferramentas para você plantar para o que vem mais para frente. Olha, tem um livro que se chama O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. E ele fala muito sobre estratégias de batalhas. Me veio aqui à mente esse livro agora. Ele fala sobre estratégias de batalha. E uma dessas estratégias que ele mencionava era sobre o silêncio. Ele não revelava as suas estratégias, porque senão alguém poderia se antecipar. Guarde cartas na manga. Esse projeto, isto que você tem em mente, se você já comentou com alguém, tudo bem. Mas guarde alguns projetos para você. E, inclusive, esse projeto ele tem muita força, muita velocidade para ganhar, tá? Mas é necessário você equilibrar seus instintos. Equilibrar-se nesse momento. Confiar mais em você. Eu te vejo muito desconfiado, meu amor, de você mesmo. Vou te ensinar um outro exercício, tá? Eu fiz esse exercício semana passada e foi tão bom. Eu sentei na frente do espelho, que inclusive, né, todas as leituras que eu venho trazendo aqui para vocês, tudo que eu faço aqui para vocês, eu consagro muito antes. Eu oro muito antes, eu estudo muito antes. E eu aplico em mim. Os mantras que eu falo com vocês são tudo que eu já apliquei em mim, na minha vida, né? Eu estou aqui, eu, Sol, não é por acaso, né? A espiritualidade está me usando, não é por acaso, então ela também quer meu testemunho. E eu fiz um exercício semana passada, e antes de eu trazer essa leitura, que já está um tempinho na minha mente, sobre o espelho, né? O que veio espelhado, eu sentei na frente do espelho e primeiro eu peguei uma vela, filmei uma vela para o meu anjinho da guarda, fiz um banho para mim. Enquanto a vela estava queimando, e eu pedi para a espiritualidade abençoando o banho, deixei o banho esfriando, eu sentei na frente do espelho, enquanto a vela estava queimando, para deixar claro, pedi para a espiritualidade me abençoar. Sentei e conversei comigo. Bati um papo muito sério. Falei, vamos lá, Sol, vamos lá. Por que a sua vida não está do jeito que você quer hoje? Ok, tiveram imprevistos, né? A vida ela não é um caminho reto, né? A gente tem curvas, a gente tem estradas, a gente encontra obstáculos. Mas por que não está? Por conta dessa dor, por conta dessa mágoa. Eu fui colocando tudo às claras para mim. E chegou o momento de você fazer isso com você. Aonde é que você quer chegar, Escorpião? Quais são os sonhos que você quer alcançar? Porque eu sei que você não quer mais brincar. Você não quer mais ficar dando murro em ponto de faca. Você quer conexões verdadeiras. Você quer um emprego em que te faça feliz. E isso sim é possível. Eu falo isso com a boca cheia. Porque por muito tempo, gente, e eu estou me usando como exemplo, por muito tempo eu vivi aqui, ó, carregando muitos pesos que não eram meus. Sabe? A minha trajetória de vida é uma trajetória muito bonita. Mas por muito tempo eu olhava por uma perspectiva de muita mágoa. Minha mãe, ela grávida, ela vendia roupa, saía vendendo roupa grávida, levava o meu irmão, porque não tinha com quem ficar, o meu pai trabalhava, também trabalhava o dia inteiro, e ela vendia roupa para colocar janela de casa, para comprar para pôr janela, janela. E, e ela trabalhava, ela não comia o que dava. A minha avó comprava 2 pães para dividir para 5 pessoas, e às vezes ela não comia.
Ela deixava para comer no trabalho dela. E aí eu pensava o seguinte, nossa, foi tão difícil para minha mãe, foi tão difícil para minha avó, será que eu vou conseguir? Só que eu carregava, não era só o meu peso de dificuldade, da minha luta de não conseguir determinada profissão, de não conseguir alavancar. Eu carregava era peso de outras pessoas da minha família. Eu achava que tinha que ser difícil para mim também, porque quem era eu na fila do pão, né? Minha mãe é maravilhosa, minha avó é maravilhosa, meu pai também, mas quem era eu para conseguir ter uma abundância tão grande, sendo que eles, os amores da minha vida, não tiveram essa facilidade? Olha para você ver o pensamento. Eu carregava isso, até que eu comecei esse processo de libertação, a entender que cada um é muito além dessa vida. E eu peço licença, porque eu não sei o que você acredita. Mas essa é a minha perspectiva, né? É o que eu trouxe para mim, o que eu fui colhendo de experiência. Que tá tudo bem se eu tiver prosperidade. Eu posso dar algo para eles que eles às vezes não tiveram. E eu estou nesse processo de transformar a minha visão sobre a abundância. E aqui me veio muito forte alguém que pode ter problema com o pai. Reconcilie-se com seu pai quando você puder. Essa reconciliação ela deve começar interna. Não sei se você tem o hábito de escrever, escreva. Se não, se você gosta de gravar áudio ou você gosta de gravar vídeo, grava um vídeo para você mesmo desabafando. Depois você analisa como que foi a sua reação, como que foi a sua expressão, tudo perante aquela pessoa, o seu pai ou alguém da sua família, sua vida financeira. Tenta fazer o exercício do espelho, mas faça o que for melhor para você, mas é interessante que você olhe para isso, porque a linhagem dos nossos pais está ligada diretamente à nossa linha de financeira, à nossa linha financeira, à nossa prosperidade material, né? E a gente tem que ter essa compreensão. Se a gente busca uma compreensão que o outro tenha para nós, para conosco, também é importante que nós também tenhamos essa humildade, essa compreensão para o outro, para a caminhada do outro. Porque, às vezes, meus amores, você pode não ter encontrado a reciprocidade que você tanto queria dentro de casa. E aí, às vezes, você pode culpar os seus pais, culpar a sua família, ou culpar algum erro seu, achando que isso atrasou a sua vida, achando que isso dificultou a sua vida. Mas não. As pessoas, elas dão o que elas podem, da forma como elas têm. Eu vou contar mais uma história para vocês, que é uma história triste, mas tá muito no meu coração para contar. E eu não sou muito, eu sou mais discreta, sabe? Mas eu vou contar. O meu pai, ele sempre foi muito frio comigo. Muito, muito. Comigo e com meus irmãos. Ele sempre foi muito exigente. E eu demorei anos para entender. E eu sabia que ele tinha uma relação difícil com o pai dele. Mas eu falava, nossa, mas os anos passaram, as pessoas estão amadurecendo, o meu pai está diferente. Por quê? Por que que ele ainda está assim? Por que que ele ainda é um pouco frio? E em uma conversa com a minha mãe, ela me contou que o meu pai, ele recebeu uma ligação falando que o pai da minha mãe tinha morrido. E meu avô, por parte de mãe, né, meu avô materno, ele estava muito mal. Ele tinha sofrido um acidente. Um caminhão perdeu o freio e passou por cima das duas pernas dele. E ele ficou acamado, né? E aí, meu pai pensou, foi o pai da Ana, né, que morreu. E aí ele saiu, ele trabalhava em outra cidade. Ele falou, vou passar em casa para tomar um banho e tirar essa roupa. Na hora que ele abriu a porta, tinha um caixão, era do pai dele. Era o pai dele que tinha morrido. E foi assim que ele soube isso. E, gente, é tão difícil a gente se perdoar. É tão difícil. Então, eu tô te contando isso com o coração muito, muito aberto. Porque, às vezes, a gente não entende os nossos próprios conflitos internos, quanto mais o dos outros. O caminho não é sobre os outros, é sobre você. Mas para você conseguir alcançar a sua felicidade, a sua satisfação plena, é importante que você transforme as mágoas, transforme o cansaço de lutar tanto,
Transforme os pesos que você carrega, as culpas que você carrega, porque já está na hora. Você já está pronto para soltar. Você está pronto para essa transformação e para esse novo início, escorpiano. Você está pronto. Mas primeiro, descanse. Descanse e coloca tudo na balança. Respeita esse período de isolamento que está sendo necessário para sua vida. Ok? Deixa eu tirar mais uma. Mais uma carta. Mais 3 cartas, por favor. O que mais deve ser revelado aos escorpianos? O que mais deve ser mostrado e espelhado para os escorpianos? Mais uma. Só. A primeira foi: nossa, gente, aqui um louco de novo e o sol. Pois é. Esse período de transformação no fundo do deck 8 de copas. Ai, gente, eu me emocionei agora, tá? Eu me emocionei. Ai, meu Deus do céu, vou chorar na leitura. Olha só, escorpianos lindos. Sintam que eu tô abraçando vocês agora, tá? Sintam que eu tô segurando a mão de vocês. Vocês estão sendo transformados para vocês colherem uma abundância, uma vida nova, que vocês vão iluminar muitas pessoas, muitas pessoas. Eu falo de pessoas que vão levar a cura, de pessoas que vão transformar vidas. Mas primeiro a espiritualidade quer transformar você, amor. A espiritualidade quer te mostrar que você é muito mais do que tudo que te trouxe dor. E você está pronto para deixar para trás. A espiritualidade vai te entregar tudo isso, tá? Mas primeiro você tem que reconhecer o seu valor. Reconhecer que você é digno de ser feliz. Reconhecer que você pode ir embora, que vai ficar tudo bem. Que você tem o direito de recomeçar a sua vida. Depois de tantas perdas, tantas mágoas. Para aquelas pessoas que perderam entes queridos, eu quero te dizer uma coisa. Você ainda está aqui. E você é vida. Você é luz, você é cura. Você ajudou muito os seus entes queridos, essas pessoas que deixaram você, que foram para outro plano. Mas agora está na hora de você fazer a mesma diferença na vida de outras pessoas. Então bate no peito, forte. Bate no peito e fala: eu vou lutar por mim. Eu vou me salvar. Eu vou me tirar dessa torre. Eu vou ficar aqui só mais um pouquinho para eu refletir, para eu tirar o que precisa ser tirado, mas eu vou levantar mais forte. Você vai, filho, deixa eu te falar uma coisa, você vai renascer. Você vai renascer. E quando você levantar, escorpiano, ninguém te para. Ninguém te para. Você vai estar numa, você vai estar numa potência, meu amigo, minha amiga. Ninguém vai te parar. Reconheça que as situações do seu passado te fizeram mais forte. É necessário você revisitar algumas lembranças. Não é para você se prender, não, tá? Não é para você ficar lá muito tempo, não. É para você se perdoar. Para você reconhecer que você fez tudo o que você podia fazer. E que tá tudo bem. Tá tudo bem partir agora. Você não está partindo e deixando ninguém para trás. Você está partindo e carregando você mesmo no colo. Sim, você está carregando a sua criança interior. Você está carregando os seus sonhos. Você está partindo em busca de algo que você acredita. Não tenha medo de soltar. Não tenha. Não tenha medo de soltar. E olha, vou falar uma coisa para vocês. Essa foi a terceira vez que eu estou gravando uma leitura para vocês, escorpianos. A terceira. A terceira. Porque deu problema no microfone, nos 2 microfones. Então, assim, que leitura foi essa? Meu Deus do céu. Agora eu entendi espiritualidade. Agora eu entendi. Um conselho final para os escorpianos. Olha, acredita em você, tá? Acredita em você. Acredita que todo esse amor que você tem dentro de você
É para iluminar. É para iluminar. Eu falo de pessoas que vão trabalhar com o público, com o trabalho, de pessoas que vão coordenar, ou já são coordenadores. Você tem uma missão muito além do que os olhos podem ver. Não dê atenção a essas mesquinharias, a esses pensamentos intrusivos e às brigas externas, as mesquinharias externas. Inclusive, você vai encontrar dificuldades aonde quer que você vá. Sabe por quê? Porque você é o sol, querido. Você ilumina. Você, aonde você entra, você não passa despercebido. Então, entenda que aonde você for, você vai incomodar. A diferença é você reconhecer o seu valor. Porque você reconhecendo e você resgatando a sua essência, resgatando os seus valores, que são inúmeros, você bate no peito e fala, meu filho, você está falando isso de mim? Ih, você não me conhece. Você está pensando isso de mim? Ih, você não me conhece. É importante que você saiba que uma raiz forte, pensa numa árvore, né? Uma raiz forte, ela segura até na tempestade. Mas é importante você entender quando é a hora de você levantar sua âncora e seguir viagem. Tem pessoas que não merecem aí, não. Mas não é que você fica dando atenção a essas pessoas que não merecem, não. Segue. Segue, porque você tem um caminho muito bom, muito próspero. E, escorpiano, para de parar a sua carruagem para todo cachorro que latir. Senão você não anda, senão você não pega essa estrada. Não dê atenção a isso. Alô, eu vou aceitar. Ô urso, não deixe que o orgulho feche seus caminhos. Força de verdade é saber quando ceder. Mais uma vez, tá na hora de você deixar algo para trás, meu amorzinho. Tá na hora. Ah, Sol, mas eu estudei tantos anos para essa profissão, para eu conseguir ter esse emprego. Eu sinto que eu tenho que largar essa profissão, mas eu vou recomeçar agora. Calma. Pensa, pensa. Entrega para a espiritualidade. Porque o que é seu, essa abundância aqui, esse caminho que a vida está te trazendo, que ela está te ofertando, e que ela vai te ofertar, isso aí vai ser muito além do que você imaginou. Muito além. Muito além. Muito além. Está te transformando, vai transformar a sua visão sobre trabalho, para você ter ideia. Um conselho final para os escorpianos. Mais uma. Ai, gente, caiu a carta da árvore. Olha que lindo. A carta da árvore. A chave. A mulher e no fundo do deck o sol. Ai, gente, 2 vezes o sol. A mensagem. Não há escuridão que resista ao brilho da verdade. Seja luz e o caminho se ilumina. Olha, eu sei que são períodos que tá um pouquinho obscuro, né? Mas eu quero te dizer o seguinte. Primeiro, você tem que resgatar a sua luz, a sua essência. Porque aí depois vai ficar mais fácil para você enxergar o seu caminho. Por isso que tá névoa. Você tá buscando, olha aqui, que vê essa nuvem ela vai sair. Mas às vezes você tá buscando respostas lá fora, você tá buscando sinais, muita coisa lá do lado de fora. E tá tampando porque primeiro você precisa resgatar alguma coisa dentro de você. A carta da árvore, da âncora e da mulher. Antes da gente ler as mensagens, deixa eu passar para vocês o que é esse conselho, né? Aqui a vida está te dizendo o seguinte: eu sei que está doendo, eu sei que está doendo, eu sei que é difícil a gente confiar na gente mesmo depois de tanta dor, depois de tanta luta, depois de tanto término, depois de tanto recomeço. Mas você tem a chave. Você sabe como recomeçar. Você sabe como se reerguer. Você sabe como acessar essa criança aqui através da sua intuição. Deu vontade de começar uma atividade nova? Começa. Deu vontade de escrever? Escreve. Não deixa a preguiça te pegar, não. Não deixa. Mas entenda também o que é preguiça, o que é procrastinação e o que é cansaço. Porque às vezes você fala assim, nossa, eu não consegui ir na academia hoje. Poxa, procrastinei. Não, às vezes é cansaço mesmo. E você tem que respeitar o seu tempo. É a mesma coisa. Você, é imperador, você, é coordenador de uma equipe, tem uma pessoa que ficou doente lá na sua equipe. Você vai falar para ela trabalhar mesmo assim? Você vai falar, poxa, descansa, se recupera, eu te quero bem aqui. Eu te quero forte. Isso é uma posição de um líder de verdade.
Eu te quero forte na minha equipe. Porque eu sei da sua potência, eu sei do seu lugar aqui dentro. Não é isso? Ah, mas e você faz isso para você mesmo? Hum, hum. Siga a sua intuição. Ó, crescer dói, mas é na dor que a raiz se fortalece. Tenha paciência, porque tudo tem seu tempo. Essa árvore aqui, quando ela foi plantada, a sementinha ela ficou aonde? Lá debaixo da terra, no escuro, né? Na escuridão sozinha. E olha o tamanho que ela alcançou. Olha o tamanho, a raiz dela. Então, respeite o período de germinação, o período de introspecção. Para você, quando crescer, quando ficar visível o seu projeto, a sua nova vida, a sua nova versão, tenha várias flores aqui também. Porque você veio para iluminar. A chave, filho, às vezes a solução pode estar na sua mão, só falta enxergar com o coração. E a mulher, a força da mulher está na sua intuição. Ouça a sua voz interior, que ela nunca falha. Nós temos o lado feminino e o lado masculino, né? Para as mulheres, o que você pode fazer para você alimentar mais essa energia da mulher? Usar mais acessórios, né? Arrumar mais o cabelo. Pega essa energia feminina mais. Para os homens, eu não vou mexer com essa energia feminina, eu não sinto tanto isso. Gente, eu falo porque eu já escutei algumas coisas, né? Alguns preconceitos. Mas nós temos energia feminina e masculina. Eu trabalho a minha energia masculina também, da forma como eu posso. Então, homens, trabalhem a energia feminina de vocês. Como? Vem um pensamento, segue ele. A sua intuição, ela vai sussurrar, ela não vai gritar. Lave a louça. Quando for fazer comida, faça com muito carinho, com muita atenção, se concentre naquilo. E aproveite esse momento de introspecção. Porque, ó, a chave, ela está quando você acessar a sua essência. Acessar o que pulsa no seu coração. Às vezes, o que está te prendendo. É porque assim, escorpiano, eu te vejo como se você estivesse atravessando o rio. E aqui tivesse uma cidade. Você quer chegar aqui nessa cidade, nesse castelo. E é como se você tivesse parado no meio do rio. Entendeu? Você parou. Você vai chegar. Mas para você continuar remando, essa força, às vezes é um pensamento, às vezes é um padrão de infância, é alguma coisa que você precisa resgatar. Então, o conselho que eu dou para vocês, trabalhem a criança interior, joga aí no YouTube. Criança interior, meditação, enquanto dorme. Ou enquanto dorme. Ou se não der, criança interior, meditação rápida. Se você não tem tempo, põe. Ou se não, coloca no YouTube ou no Google como trabalhar criança interior. Vai ser muito bom para vocês. Acenda uma velinha para o anjo da guarda de vocês, ou tire esse momento de introspecção. Faça o ritual do espelho, tá bom? Vai ser muito bom. Tome um banhozinho de ervas. Eu aconselho boldo e manjericão branco. Vocês encontram em mercado, no mercado mesmo, nesses temperinhos. Manjericão branco e boldo. Faz o banho. Pode tomar da cabeça aos pés. O manjericão branco e o boldo, ele serve tanto para limpar as energias negativas, quanto para poder te proteger, uma energia de proteção. E o manjericão branco, ele cria uma película de proteção.